dias tão gloriosos têm sido esses. Aleluia. Como o Senhor tem falado ao nosso coração, como o Senhor nos tem revelado a sua vontade, como o Senhor nos tem dado do seu coração. E nós cremos que nessa noite não será diferente. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Se você crê, diga amém. Aleluia. Então, cutuque o seu irmão ao lado e diga assim: se prepare, porque Deus quer falar com você. Aleluia. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2. Dos versos 14 a 26. Tiago, capítulo 2, dos versos 14 a 26. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quere, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a sua fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Aleluia, aleluia. Queridos, a Bíblia nos fala sobre fé. A fé, ela é não só importante, mas ela é necessária. A Bíblia nos declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Assim sendo, hoje nós queremos falar sobre fé. E Tiago nos fala sobre dois tipos de fé. Diga comigo, dois tipos de fé. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: a fé viva e a fé morta. É isso mesmo, queridos. Tiago nos fala sobre uma fé viva e sobre uma fé morta. Ele é enfático em declarar que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Mas o que isso significa? Significa que a verdadeira fé não é apenas uma crença intelectual.
mas ela é uma força viva que se manifesta em ações concretas, provando assim a sua autenticidade. Note que a questão não é uma oposição entre fé e obras, mas sim entre a fé viva e a fé morta. Tiago nos chama atenção para essa realidade. E essa verdade fica muito evidente quando nós observamos que Tiago nunca afirmou que alguém é salvo pelas boas obras. Aleluia! O que ele assinala é que a fé viva e real, ela se manifesta sem falta por meio de boas obras. E isso deve falar algo para o nosso coração. E eu queria que você pensasse comigo então, quais são as obras que têm testificado a sua fé? Porque uma fé sem obras é morta. Aliás, que tipo de fé é a nossa? Será que nós podemos declarar que de fato temos uma fé viva para com Deus? Ou a nossa fé é uma fé morta? A Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 3, verso 20, Paulo afirma que nenhuma carne é justificada ou será justificada pelas obras da lei. Você pode dizer amém? As obras não nos justificam. As obras não nos salvam. As obras não têm o poder de remir as nossas vidas. Por outro lado, Tiago declara aparentemente que o homem não é justificado somente pela fé. Note que ele declara que também por obras. Será que eles estão se contradizendo? Será que eles estão falando de coisas que são opostas? Tiago diz assim, olha, de que adianta? Qual é o proveito de você ter fé se você não tiver obras? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o proveito de uma fé meramente intelectual? Uma fé que não se materializa, uma fé que não opera, uma fé que não abraça, uma fé que não toca, uma fé que não responde. Tiago está dizendo, olha, qual é o proveito dessa fé? O que Tiago está declarando aqui é que uma fé que é uma mera profissão de fé ou um discurso de fé não significa ter posse da fé ou daquilo que naturalmente acompanha a fé. Então, a fé que não é seguida por seus frutos, declara Tiago, né? Os frutos inevitáveis e esperados pela fé, é um escárnio da fé, é uma fé morta. E sabe o que é que a palavra de Deus ela nos faz entender? É que existe um povo lá fora que precisa conhecer uma fé viva, uma fé que opera, uma fé que se manifesta, uma fé que apresenta a glória de Deus. Esse é o chamado do Senhor para nós. Queridos, de igual modo, Paulo fala de uma fé que é viva e que é verdadeira e que purifica o coração e opera por meio do amor. Lá em Gálatas 5,6 ele diz assim, olha, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor, mas a fé que atua pelo amor. Você pode dizer amém? Esse é o tipo de fé que deve ser demonstrado ao mundo. Uma fé que opera, uma fé que atua pelo amor. E nesse caso, Tiago fala de uma profissão de fé ou de uma suposição de fé estéril, destituída de frutos. É uma fé morta. Uma fé verdadeira, ela traz consigo seus frutos.
Uma fé verdadeira, ela glorifica o seu Criador. Mas uma fé morta, ela não vale de nada. E é esse tipo de fé, conforme Tiago, que é morta. É uma fé, pasme, como a dos espíritos malignos. Tiago diz: vocês creem que Deus existe? Deus existe? Vocês fazem muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Mas eles não têm frutos. Uma fé viva para com Deus é uma fé que frutifica. Você pode dizer amém? É uma fé que opera. Uma fé viva para com Deus, ela não consiste apenas de uma crença intelectual acerca da existência de Deus. Porque existem muitos que creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. E, pasmem, muitos desses se chamam cristãos. Vivem uma fé morta. Dizem que creem, mas a sua vida não corresponde àquilo que professa. E Tiago está dizendo: de que adianta uma fé como essa? Ele está dizendo para nós hoje, Igreja Ebenezer, de que adianta uma fé que não opera? Uma fé que não torna Deus visível às pessoas. Não é esse tipo de fé que o Senhor tem para nós. Você pode dizer amém? O que o Senhor espera de nós é uma fé viva, de glória a Deus. Uma fé operante, uma fé atuante, uma fé vibrante. Uma fé que manifesta a glória do seu Criador. O apóstolo Paulo, escrevendo a respeito da fé, ele fala da fé como incluindo as boas obras. Sabe por quê? É o que nós podemos esperar. Nós não podemos esperar um tipo de fé que não frutifica. Então, quando Paulo fala sobre a fé, subtende-se nas entrelinhas que ele já está incluindo as boas obras. Agora, Tiago, quando fala da fé, nesse caso, ele está falando a respeito da falsa fé. Ele está falando de uma fé que não resulta em obras. Então ele está chamando a nossa atenção e está dizendo assim, nos sacudindo, dizendo: cuidado com esse tipo de fé. Porque essa não é a fé que procede do trono da glória. Porque a fé que procede do trono da glória, ela é uma fé que manifesta a glória. Você pode dizer amém? Quando qualquer apóstolo fala de obras que resultam da fé, inerente a estas obras está incluída a fé, que é a única maneira pela qual essas obras elas podem ser produzidas. Agora, quando eles falam de fruto, todo o processo de desenvolvimento do fruto está incluído. Então entenda comigo, olha, quando as obras são mencionadas como obras que resultam da fé, elas são, pela sua própria natureza, os falsos frutos de uma fé que não existe. Queridos, não se pode ter os frutos da fé que são verdadeiros e reais a partir de uma fé que é falsa. E o Senhor nos tem chamado para frutificar, amém? O Senhor nos tem chamado para frutificar. Nós não podemos esperar colher mangas da laranjeira. Nós não podemos esperar frutos ou resultados de uma fé falsa. Nós só podemos esperar frutos de uma fé que é autêntica. Por isso Tiago está dizendo assim, olha, de que adianta alguém dizer que tem fé e não tem obras? De que adianta você dizer que crê, mas você não vive uma vida correspondente ao que você diz que crê? Paulo está dizendo, Tiago está dizendo melhor, essa é uma fé inútil.
E eu queria chamar a sua atenção aqui para essas expressões. Primeiro, Tiago está falando sobre fé. E essa expressão fé aqui significa persuasão. Isso é, crença, convicção moral sobre a verdade. Sinceridade diante de Deus. É a confiança em Cristo Jesus. É a confiança verdadeira, fiel e sincera. Ela é a boa fé. Você pode dizer amém? Esse é o tipo de fé que se manifesta no nosso intelecto, que deve pairar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Esse é o tipo de fé que se espera daquele que crê. E as boas obras, por sua vez, note, essa expressão boas obras significa trabalho árduo, no sentido de ocupação, no sentido de esforço. Ou seja, consequentemente, é um ato, é um trabalho, é um desempenho, é o resultado ou o objeto de uma atividade ou trabalho. Então, obra aqui é ação. Então, o que é que o Tiago está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, olha, de que adianta você dizer que crê, você dizer que é verdadeiro, você dizer que é fiel, você dizer que é autêntico, você tem uma convicção moral acerca da verdade, acerca de quem é Deus, se no entanto, você não age correspondente. O que ele está dizendo aqui é assim, olha, se a fé é verdadeira, tem trabalho árduo, você pode dizer amém? Se a fé é verdadeira, tem ocupação. Se a fé é verdadeira, tem trabalho. Se a fé é verdadeira, tem desempenho. Se a fé é verdadeira, a gente arregaça as mangas. A gente suja as mãos. A gente coloca os pés na lama. A gente vai até onde a fé nos conduz. Então, a fé verdadeira, ela é evidenciada ou manifesta pelas obras. Você pode dizer amém? Então, o que Tiago está dizendo para nós é: as obras, elas não nos justificam no sentido de nos salvar, mas elas nos autenticam. Ele está dizendo assim, olha, aquele que crê, trabalha. Aquele que crê, como nós ouvimos aqui, não é apenas envolvido, é comprometido. Aquele que crê, ele se entrega. Porque Tiago está dizendo assim, olha, entenda, se não tiver obras, é uma fé morta. Se não tiver obras, é uma fé inútil. Inútil. De que adianta dizer que tem fé em Deus, que crê nele, que é sincero, que é verdadeiro, se as suas obras, se o seu esforço, se a sua ação, se o seu trabalho não existe. Você imaginou assim, alguém chega para mim e diz assim, pastor, estamos juntos. Conta comigo, porque eu acredito no seu trabalho. Eu acredito que você é um homem de Deus. Eu acredito que de fato essa comunidade vai ser ganha e eles vão conhecer a Cristo. Eu acredito nisso. E eu digo, glória a Deus. Eu digo assim, olha, estou precisando de alguém para fazer uma visita a uma pessoa que está enferma. Eu não posso. Eu estou precisando abrir uma célula. Será que você pode abrir a sua casa? Não, pastor, porque suja muito, dá muito trabalho. A gente começa a trabalhar antes, todo mundo vai embora, a gente fica trabalhando depois. Eu tenho uma célula na minha casa que já existe há mais de 10 anos. Não, pastor, não tenho isso para mim, não é muito tempo. Toda semana está abrindo a minha casa durante 10 anos. Eu não estou preparado para isso.
Será que você pode sair comigo para a gente ir evangelizar, mostrar o amor de Deus para as pessoas? Não, pastor, não posso porque eu tenho um compromisso. Que raio de fé é essa, irmão? Você já parou para pensar? Olha, me dê 200 pessoas como essa. E me dê 20, o dízimo. Diferentes dessa, eu prefiro 20. Porque se eu tiver 200 pessoas que dizem que creem, que dizem que acreditam, que dizem que vão fazer, mas não têm obras, eu vou morrer com elas. Nada vai acontecer. Então, Tiago está dizendo assim, ei, de que adianta? De que adianta você ter uma fé como essa, que não tem obras? Aí ele diz assim, olha, é interessante essa palavra, porque ele diz, olha, porventura, essa fé pode salvá-lo? E eu fiquei pensando a respeito disso, sabe? E eu estava observando alguns comentários e alguém disse que essa expressão poderia ser traduzida assim, ó. É essa fé capaz de salvá-lo? A verdade é que Deus não reconhece esse tipo de fé. Porque Ele é o Deus da vida e essa fé é morta. E Ele não reconhece esse tipo de fé. Então, a pergunta de Tiago sobre se a fé sem obras pode salvar aqui é um ponto crucial. E eu queria que você pensasse comigo, e eu quero tomar emprestado um outro texto que está lá em Atos 16:31, quando Paulo diz assim, olha, você pode apenas me ouvir. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aponta o dedão de profeta para a pessoa que está ao teu lado e diz a ela assim, olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Olha, essa expressão significa o seguinte, que a fé em Cristo leva à salvação pessoal. Você pode dizer amém? Crê e serás salvo. Amém? É o que diz a palavra do Senhor. Mas ela também significa que a minha fé pessoal, ela pode abençoar e influenciar o meu próximo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás tu e a tua casa. Então a verdadeira fé, ela me salva, mas ela salva também o meu próximo. Agora, uma fé que é falsa, que não tem obras, que é morta, será essa fé capaz de te salvar? É o que Tiago está indagando para nós. Então entenda aqui, olha, que a expressão salvá-lo tem alguns significados. Primeiro, livrar ou proteger, curar, preservar. Ela tem o sentido de preservar o salvo do perigo e da perda e da destruição. Isso é algo pessoal. Então, a fé, ela me salva de toda essa circunstância. Agora, essa fé, ela é permanente e ela também é eterna. Você pode dizer amém? Mas ela também é usada com respeito a pessoas enfermas. No sentido de curar, de restaurar a saúde. Ou seja, essa salvação, ela não é só para a eternidade. Ela também é para o presente. Mas a salvação que opera para o presente, ela vem acompanhada de boas obras. Quando Tiago indaga, diz assim, porventura essa fé pode salvá-lo, na verdade ele está conduzindo seus leitores a entenderem que a fé viva para com Deus, ela é para hoje e ela é também para a eternidade, amém? Ou seja, não há como você dissociá-la, não há como você separá-la, sabe? Não há como você arrancar uma da outra. O que Tiago está dizendo para nós é, ei, a fé verdadeira, ela tem obras, amém? Então, olha, para experimentar a fé para a eternidade, eu só preciso crer, irmãos. Crer e ser salvo. Basta apenas crer o que declara a palavra do Senhor. Mas para experimentar a fé para hoje, eu preciso proclamá-la.
Eu preciso materializá-la. E como é que eu faço isso? Diga comigo, boas obras. Então as nossas boas obras manifestam, proclamam a fé autêntica e verdadeira para com Deus. Então o Senhor está dizendo para nós assim, olha, não é só intelecto, não é somente coração, tem que ter entrega. O Senhor está falando isso conosco. O Senhor está falando isso para a sua igreja. Note que a fé sem obras ela é morta em si mesma, declara a palavra do Senhor. Mas a fé correta, ela produzirá obras corretas. Diga comigo, diga, a fé correta produzirá obras corretas. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha, o Espírito Santo não atesta a fé morta. Ele não atesta a fé morta. Olha o que diz a palavra do Senhor, olha, Isaías 61, ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim para uma finalidade. O Espírito sopra vida. E ele está sobre mim para quê? Olha o que ele diz, olha o que a palavra diz. Pregar boas novas. Restaurar os destruídos. Proclamar libertação aos cativos. Abertura de prisão aos presos. Consolar os tristes. Ordenar alegria em vez de tristeza. Dar vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Edificar os lugares antes assolados. Restaurar os lugares antes destruídos, renovar cidades e estabelecer um legado de geração em geração. Esse é o tipo de fé que o Espírito Santo atesta, irmãos. Uma fé viva, uma fé operante, uma fé vibrante, uma fé como a de Jesus. Aleluia. Como a de Jesus. Jesus tinha essa fé. Isso mesmo, Jesus tinha essa fé. Jesus, ele demonstrava a sua fé pelas obras. A Bíblia diz que existia um homem que há muitos anos estava enfermo, paralítico, não andava. À beira de um tanque chamado Betesda. E havia uma crença, havia uma fé, intelecto, de que de vez em quando um anjo descia e mexia nas águas, agitava as águas. O primeiro que entrasse era curado. Mas qual era o problema do coxo? Não tinha como andar. Aí eu fico imaginando, tá ele lá, sentado à beira do tanque. Um dia, Jesus chega naquele lugar. Jesus está caminhando, a Bíblia diz que tinha muitos enfermos naquele lugar. Eu fico imaginando assim, naquele caliçado, Jesus chega e senta junto dele e diz assim, ei, quer ser curado? Aí ele olha para Jesus e diz assim, mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me lance, que me jogue no tanque quando as águas são agitadas. Jesus está dizendo, eu não estou perguntando se você quer entrar no tanque. Estou perguntando se você quer ser curado. Porque a fé viva, ela tem obras. Porque a fé viva, ela toca aquele que ninguém quer tocar. Porque a fé viva abraça aquele que ninguém quer abraçar. Porque a fé viva, sabe, acolhe aquele que ninguém quer acolher. A fé viva promove vida. Era por isso que Jesus escandalizava, porque eles tinham muitos que tinham morta. Não pode isso, não pode aquilo, dessa maneira não, dessa outra não. Curar no sábado, impossível. E Jesus curava no sábado, na segunda, no domingo, qualquer dia. Porque ele tinha obras que manifestavam aquilo que ele cria, amém? Então, a fé viva é produtiva, você pode dizer amém? A fé morta é inútil, irmãos. Não tem proveito, de nada vale.
Tiago nos dá um exemplo de fé morta. Ele diz assim, olha, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento, aí você diz assim para ele, olha, em paz, Jesus é contigo, irmão. Tchau e benção. Ele está dizendo assim, ei, de que adianta essa fé? Sabe o que Jesus está ensinando para nós? Tiago está ensinando para nós? A fé viva é aquela que dá comida para quem tem fome. É aquela que dá roupa para quem está nu. É aquele que acolhe aquele que precisa de acolhimento. E depois, a gente conversa sobre as outras coisas. Você já parou para pensar, irmãos? Esse é um sonho que eu tenho. Mas você já parou para pensar, nós abrimos um espaço onde a gente vai alimentar aqueles que têm fome? Dar comida para quem tem fome. Por quê? Porque eles estão com fome. Somente isso. Aí a questão é, quando essa fé se materializa, eles conhecem a Deus mais profundamente. A Bíblia diz, Tiago nos diz que Abraão, ele creu em Deus. E isso é fé. Você pode dizer amém? Crer é fé. Eu não estou dizendo que crer não é fé. Crer é fé. Mas ele também diz que a justiça de Deus só se manifestou na sua vida quando ele obedeceu e entregou Isaac. Você entende a profundidade disso? Existem muitos que creem, mas não experimentam a operação da justiça de Deus na sua vida, porque não materializam a sua fé. E Deus está nos chamando para materializar a fé nesse lugar. Para entregar, assim como Abraão entregou Isaac. Porque entenda, a fé é isso, irmãos. Essa foi a obra de Abraão que o justificou. Você nota que desde o começo ele creu, mas ele só foi justificado quando ele colocou Isaac no altar. As nossas obras têm o poder de estabelecer a justiça de Deus na terra. Você está entendendo isso? As nossas obras trazem justiça. Abraão creu e entregou, e isso lhe foi imputado como justiça, é o que diz a palavra do Senhor. Então, olha, crer e agir se constitui como uma fé viva diante de Deus. A fé de Abraão, ela foi atestada pelo Senhor, testificada pelo Senhor, quando Abraão coloca Isaac no altar. E o Senhor diz, Abraão, agora para, porque eu sei que você verdadeiramente me ama. Então Abraão, ele demonstrou que tinha fé pela obra. Abraão, irmãos, é um cara que me impressiona muito. Eu não sei quanto a você, mas olha, naturalmente, eu tenho dificuldade de acordar de madrugada. Eu não sei se você é diferente, né? Lá em casa a gente acorda às 5, 5 e meia, 5, 5 e meia. E eu acordo meio, Rapaz, 8 da manhã eu estou acordado. Eu estou de pé. Mas a Bíblia diz que quando Deus pediu Isaac, de madrugada, Abraão levanta para entregar o sacrifício. A fé verdadeira, ela é testificada por obra. Você pode dizer amém? Aí Tiago engrossa o caldo. Porque ele também fala de Raabe. Raabe é meretriz, Raabe é a prostituta, Raabe é a mulher da vida, a mulher falada, a mulher que recebia homens na sua casa para se prostituir com eles. Aí Tiago bagunça a nossa cabeça, irmão. Porque ele está dizendo, essa prostituta tem uma fé viva. E Tiago está falando para mestres.
Tiago está falando para religiosos. Tiago está falando para pessoas que conhecem a palavra. Está dizendo, ei, essa fé intelectual de vocês não chega aos pés da fé de uma prostituta. Você já parou para notar que muitas vezes nós olhamos por cima? Não é? Ah, eu sou o cara, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu tenho uma Bíblia bonita, enfim. Mas aquele lá, aquele ali é um noiado, aquele lá é um ladrão, aquele ali gosta de meter a mão naquilo que é dos outros. Aí Tiago está dizendo, essa prostituta é um exemplo de fé viva para Deus, para nós. Porque quando lhe foi exigido pelas suas obras, ela declarou que tinha fé. Ela temeu a fama do Senhor, ao invés de temer a mão pesada do rei de Jericó. Porque vazou. Disseram, olha, tem para espiar a terra, eles querem destruir Jericó e está lá na casa de Raabe. E os caras foram lá, quando chegaram lá, disseram, ei, cadê? Onde é que eles estão? Ela disse, olha, é verdade que eles estiveram aqui, né? Mas não estão mais. Já foram embora, só que os caras estavam lá no terraço, escondidos, no andar superior. E se os caras resolvem fazer vasculhar o ambiente? Mas ela disse assim, olha, nós ouvimos tudo que ele tem feito. Os grandes feitos. Ele disse, olha, nós estamos apavorados quando nós soubemos que vocês vão entrar na nossa cidade. Então eu não vou entregar vocês. Eu não vou entregar vocês. Pela sua obra, ela demonstrou que tinha fé em Deus. Você está compreendendo isso, amém? Mas e nós, irmãos? Porque o negócio é conosco. E nós? Nesses dias nós temos recebido direções do Senhor. Nos foi falado acerca da norma de Deus. Nos foi falado acerca do padrão de Deus. A Bíblia diz que a norma de Deus, o padrão de Deus, o verbo se fez carne. A norma foi revelada, o padrão se tornou conhecido. O Senhor disse assim, olha, esse é o padrão do céu. Amém? Nos foi falado isso aqui. O verbo encarnou e habitou entre nós. E ao encarnar, Jesus ele trouxe esse padrão celeste. E ele começou a mostrar o que é o céu. E o desejo de Deus para todo homem e para toda mulher. E sabe que interessante? Uma frase que me chamou a atenção quando o Tiago estava ministrando, que ele disse assim, olha, Jesus não viveu o sobrenatural, ele viveu o natural de um filho de Deus. Você pegou isso aí? Às vezes a gente quer o sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. É só viver a norma, o padrão. É só ser filho de Deus. Foi isso que Jesus fez. Então o Senhor nos deu direção. Quantos creem nessa verdade? Diga amém. Amém. Diga comigo, creia a minha convicção. A convicção é sincera e verdadeira diante de Deus. Se assim é, diga amém. Amém. Mas aí eu lhe pergunto, e o seu empenho? E o seu trabalho? E o seu esforço? E as suas obras correspondem à fé do seu intelecto? Você crê que Jesus era o que foi e somente isso? Ele disse, eu sou a norma, eu sou o padrão, mas eu sou o primogênito dentre muitos filhos. Então ele está dizendo,
assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então o Senhor está dizendo, precisamos crer nessa verdade, mas precisamos ter obras que correspondam. O Senhor está dizendo, é tempo deles conhecerem o padrão de Deus nesse lugar. Você pode dizer amém? Amém. Também foi dito para nós que os normais transformam cidades. Veja o encontro de Jesus com a mulher samaritana. O padrão do céu encontrou um coração sedento em uma cidade e foi transformado. Jesus disse assim, ei, levantem os olhos. Vejam como o padrão de Deus vê. Os campos já estão brancos, eles estão prontos, eles estão preparados. Você pode dizer amém? Jesus está dizendo isso para nós, irmãos. Eles estão prontos. Eles estão preparados, mas nós precisamos levantar os nossos olhos. Então, olha, uma fé viva para Deus, não apenas crer que Ele pode salvar, mas Ele é aquele que vai ao encontro e apresenta a salvação. Foi o que essa mulher fez, a mulher samaritana. Parece que essas mulheres estão dando, né, de cano de ferro na gente. Um evangelista acabou de conhecer Jesus e correu para a cidade. Venham ver. Ela não somente creu, as boas obras, venham ver. Esse é o chamado do Senhor para nós, irmãos. E também nos foi falado que o propósito da nossa vida consiste em fazer a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Uma fé viva para Deus faz a vontade dele, não a nossa. Talvez essa seja uma das maiores marcas de uma fé viva. Porque aquele que está crucificado com Cristo vive não mais ele, mas Cristo vive nele. A vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não tenho mais escolha. Eu agora vivo para Ele. Que não seja feito como eu quero, Senhor, mas como Tu queres. E aí foi dito assim, olha, fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas a sua vontade é perfeita. Você pode dizer amém? A vontade de Deus, ela é perfeita. Também nos foi falado sobre o comprometimento cristão que nos leva a ações concretas. Fomos chamados não simplesmente para serem envolvidos, mas comprometidos. Você pode dizer amém? É o ano de se comprometer. Não ser apenas envolvido, mas comprometido. Uma fé viva para com Deus é uma fé comprometida. Aleluia. Também nos foi dito que nós não podemos parar, mas nós precisamos continuar. Diga amém. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Porque nós vamos querer parar. Nós vamos nos cansar. Nós vamos nos aborrecer. Nós vamos querer desistir. Mas uma fé viva não para. Uma fé viva avança. Uma fé viva não faz a sua vontade, mas faz a vontade de Deus. Ou seja, uma fé viva prossegue, aleluia. Prossegue firme, não retrocede, só avança. E ontem nos foi falado que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui aí, amém? E aí nos foi dito assim, ó, é tempo de deixar as narrativas de lado e manifestar o poder de Deus. Fé viva não é falácia, irmão. Fé viva não é narrativa. Fé viva é poder de Deus. Eu lembrei do meme agora. Poder de Deus, cara. Você lembra do cego que Jesus curou? Ele era cego desde nascença.
encontrou-se com uma fé viva, passou a ver. E aí causou uma confusão. Não. É ou não é? É, mas parece que é, parece que não é. Curou ou não curou, é você, não é. Não, sou eu. Eu era cego, mas agora não sou mais. Agora eu enxergo, agora os meus olhos se abriram. Irmãos, não tem narrativa. É poder de Deus, amém? Pode falar o que quiser, se abrir os olhos do cego, vai ter que engolir tudo que falou. Porque como é que você vai argumentar um negócio desse? O Senhor está dizendo para nós, vocês são filhos. Eles estão esperando a manifestação de vocês. Nossa. Sabe uma coisa que foi dita ontem? Somente os filhos podem revelar o Pai. Como a Albânia disse, somente Júlia e João me conhecem como Pai. Você pegou a visão? Eles só vão conhecer a Deus como Pai através dos filhos. E aqui estão os filhos, amém? E foi dito, olha, quando os filhos se manifestam, a pobreza espiritual é erradicada, a pobreza relacional é erradicada, a pobreza motivacional é erradicada e a pobreza material é erradicada. Você pode dizer glória a Deus? E somente pela fé nós podemos manifestar essa glória de Deus na terra. Mas a fé sem obras é morta. Então o Senhor está nos chamando para, através das nossas obras, demonstrar a nossa fé. Você pode dizer amém? Fica de pé aí para você pensar que está acabando. Todos os anos, nós nos reunimos nos primeiros 7 dias do ano para ouvir a voz do Senhor. São nesses dias que o Senhor nos dá a direção. Ele fala conosco. É nesses dias que o Senhor nos mostra como será o nosso ano, o que é que nós vamos viver. E o Senhor está sinalizando que este ano é o ano de nós tornarmos os feitos gloriosos do Senhor conhecidos na terra. Você pode dizer amém? Então olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: este ano é o ano da revelação. É o ano de revelar o Pai aos filhos. Você pode dizer amém? Então esse é o chamado do Senhor para nós. Esse é o ano de nós demonstrarmos que cremos através das nossas boas obras. Aleluia. E sabe, irmãos, pode vir para cá, pessoal, pode vir para cá. Enquanto eles estão se preparando aqui, eu quero quebrar um protocolo e fazer algo que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas eu quero que esse testemunho para fortalecer a sua fé. Eu queria chamar João aqui, eu queria que João pegasse aquele pacotinho ali, aquele embrulhozinho ali, está embaixo a sacola aí. Isso, vem para cá. Fica aqui junto de mim, porque você participou disso aqui. Irmãos, nós vamos... esse é o culto das sementes. Fica aqui comigo. E aí, ainda no começo desse ano, o Senhor disse assim para mim: você vai dar uma rede para uma família. Porque profeticamente você vai estar simbolizando que um tempo de descanso, um tempo de renovo, um tempo de refrigério está alcançando esse lar. E aí eu disse assim: então eu vou comprar uma rede. Mas quando eu estava passando no terraço da minha casa, eu disse: não,
Você vai dar a sua rede. E ele disse, mas eu queria dar uma nova, mas assim, mas você vai dar a sua. Porque com isso você vai estar declarando que o peso que você vive na sua casa, essa família vai viver. E quando foi antes de ontem, a gente pegou e foi, lavou a rede, tá cheirosinha, tá limpinha. E aí eu estava aqui hoje, passei o dia todo aqui hoje na igreja. E aí quando cheguei em casa, disse, João, eu disse assim, vamos me ajudar a dobrar a rede, porque o embrulho, o volume é grande, a sacola que a gente tinha era pequenininha. Aí ele disse, olha, você pega aqui, eu pego aqui. Quando a gente pegou, que a gente virou assim, aí eu disse, meu Deus, a rede está rasgada. Eu disse, João, a rede. Ele disse, pai, a rede está rasgada. E aí ele abriu assim, irmãos, e dava para ele, é magrinho, dava para ele passar assim, ó. Mas não é a parte que você deita não, sabe? É aquela parte que fica do lado, aqui tem os desenhos. Aí a mãe estava passando roupa, aí eu subi, cheguei lá em cima e disse, amor, a rede está rasgada. Eu disse, eu não vou dar uma rede rasgada, né? E hoje pela manhã foi engraçado que eu estava levando o joelho para a escola, a gente passou aqui um bocado de rede vendendo. Ela fez, olha aí, pai. Aí eu disse, João, depois a rede dá outra. Infelizmente. Aí disse, João, vamos botar a rede lá no lugar. Aí a gente pega e bota a rede no lugar. Aí eu disse, mas rapaz, que rasga. Aí quando eu puxo assim, eu não, acho que é do outro lado. Aí quando eu vou puxar do outro lado, gente, cadê o rasgão? Irmãos, o rasgão sumiu. É pra quem crê. Ele e João ficou, a gente caiu no terraço. Não, eu vi, ele dava pra eu passar dentro. E eu fiquei muito contente que eu vou poder dar rede. E eu quero chamar o meu irmão Emerson aqui. É sua, meu irmão. Não está rasgada, não. Glória a Deus, glória a Deus. É um tempo novo, uma estação nova para você, para sua casa, para sua família. E tudo que eu vivo no meu lar, eu declaro que você vai viver 2 vezes mais. Para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E Deus já mostrou como é que vai fazer. Ele vai fazer fazendo milagre. Porque o que estava rasgado não está mais. Irmão, foi um negócio impressionante. Pode ver. Impressionante. Vamos adorar a Deus. E daqui a pouco tem mais presentes. Amém?